Nós começamos o nosso giro de informação nesta segunda-feira falando aí de Festa das Tradições, que vai acontecer na cidade de Benedito Novo. Visando resgatar e preservar as tradições de seus colonizadores, Benedito Novo se prepara para mais uma edição da Festa das Tradições. O evento reúne as tradições polonesas, alemãs e italianas, que juntas formam a diversidade cultural da cidade. A Festa das Tradições já faz parte das festas populares do mês de novembro no calendário de eventos de Santa Catarina, sendo conhecida como uma das maiores representações culturais do estado. A Festa das Tradições 2023 acontece de 10 a 12 de novembro no Centro de Eventos de Benedito Novo. Dentro da programação terá várias apresentações culturais que vão abrilhantar ainda mais essa festa. Essas apresentações resgatam toda a tradição e cultura das etnias da cidade. Gastronomia típica e uma praça de alimentação completa com opções para todos os gostos. A festa abrirá no dia 10 de novembro, às 19 horas, e na sequência terá a apresentação da banda Tropical Band e do grupo Marcação. No dia 11 de novembro, as atividades iniciam às 14 horas com a tarde dançante da melhor idade, pedal do chopp, encontro de carros antigos, Sérgio Grudman, apresentações culturais, velhos camaradas, Paulinho Mocelin, DJ Máscara e banda San Marino. No dia 12 de novembro, às 9 horas, acontecerá o tradicional desfile alegórico, a apresentação de Cleide Gaiteira às 12 horas, seguido pela coroação da realeza da Festa das Tradições 2024, que será eleita no esquenta da festa programado para o dia 4 de novembro. Já às 15 horas terá a Banda Elite e às 19 horas Tchê Garotos. A Festa das Tradições terá entrada gratuita para todos os bailes, feira de negócios, gastronomia, estacionamento gratuito, parque de diversão, brinquedos infláveis e muito mais. Festa das Tradições, portanto, de 10 a 12 de novembro ali na cidade de Benedito Novo. Olha, nós trazemos aqui um dado interessante do nosso Brasil. Segundo o último censo, o número de idosos na população do país cresceu 57,4%, isso em 12 anos. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país, que eram 22.169.000 pessoas, chegou a 10,9% da população. Isso representa uma alta de 57,4% frente a 2010, quando esse contingente era um pouco menor, 14 milhões, ou seja, 7,4% da nossa população. É o que revelam os estudos do universo da população do Brasil, desagregada por idade e sexo, do Censo Demográfico 2022. Esta segunda apuração do censo mostra uma população de 203.080.000 habitantes, com 18 mil pessoas a mais do que na primeira apuração. Após a divulgação, então, dos primeiros resultados, foi necessário realizar pontualmente alguns procedimentos de revisão que acarretaram nessa diferença ínfima em termos percentuais. Explicou aí o gerente técnico do censo, Luciano Duarte. Em relação aos resultados do censo 2022, divulgado anteriormente, 566 municípios sofreram alteração de população. Pois é, e teve uma pequena alteração aí no censo, nos dados que já haviam sido divulgados, uma alteração aí de 18 mil pessoas, 566 municípios sofreram algum tipo de alteração na quantidade de pessoas, mas uma diferença ínfima, porém uma diferença. E esse dado, né, de que a população está envelhecendo, isso é um dado do mundo. E o Brasil, apesar de ainda não sermos um país considerado aí de primeiro mundo, onde a quantidade de filhos por casal e a quantidade de casais também está diminuindo, né, os tipos de casamento, enfim, mas também já sendo afetado. Nossa população também envelhecendo, e aí necessidade de políticas públicas voltadas para essa situação, que demonstra também o nosso censo. Olha, corpo da 7ª vítima das chuvas de outubro em Santa Catarina é achado após carro ser arrastado. O motorista arrastado pela correnteza com o carro ao tentar atravessar uma estrada alagada em Vitimarsum, no Alto Vale do Itajaí, teve o corpo encontrado às 16 horas e 20 minutos de ontem. É a 7ª vítima das chuvas de outubro em Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio, município vizinho, que fazia buscas desde o dia anterior pela 7ª vítima fatal das chuvas de outubro
outubro em Santa Catarina. O veículo foi arrastado na ocasião em que o condutor tentou passar por um trecho no interior de Vitimarsum, alagado pelo rio Hercílio, um dos afluentes do rio Itajaiaçu, na noite de sábado. Ele estava acompanhado no momento do acidente de uma mulher e uma criança de 5 anos. As outras 2 ocupantes do carro conseguiram, contudo, deixar ele a tempo e não se feriram. Elas foram levadas a um hospital apenas por precaução após terem sido resgatadas ainda na noite do acidente. Antes do motorista, outras 6 pessoas morreram em ocorrências associadas às fortes chuvas de Santa Catarina. 3 delas também faleceram ao tentar atravessar áreas alagadas na zona rural. Comentário que a gente já fez a respeito dessa situação aí nas chuvas de noite, tentando atravessar a área alagada, e o carro acabou sendo arrastado. Melhor situação a fazer nesse momento de chuva, de alagamento, é não tentar fazer o óbvio, né? Que é atravessar. Vamos tentar, quem sabe dá para atravessar, e nessa muita gente acabou ficando. Olha, pacotão de projetos de Jorginho. O governador promete movimentar a Alesc. Assim como na reta final de todos os anos, em 2023, a Alesc deve ter os últimos dias de corrida para aprovação de projetos. Parte vai para o parlamento na semana que vem, quando o governador Jorginho Melo vai enviar 8 propostas num pacotão. Os textos devem ter impacto forte em 2024, principalmente na previdência dos servidores e nas questões tributárias do Estado. Os projetos foram apresentados a todos os chefes dos poderes em um encontro pouco antes de Jorginho viajar para o Panamá. Uma pessoa que acompanhou o encontro diz que depois do debate e entendimentos, houve consenso em torno desses projetos. Uma das preocupações de fontes do executivo é que a pressão deve ser maior em cima dos projetos previdenciários, principalmente pela cobrança de setores do funcionalismo. A ordem de dentro do governo é que não sejam liberados novos benefícios. Já a preocupação é grande com o atual déficit do sistema previdenciário. Já nas outras propostas, o foco maior está nas questões tributárias. O refis para pessoas jurídicas vai para a Alesc cercado de expectativa. A tendência é que o governo consiga aprovar os 8 projetos, mas isto deve ocorrer no mesmo clima da reta final dos anos anteriores, com tudo sendo resolvido aos 48 do segundo tempo. Todo ano entra governo e sai governo, é essa situação. Aos 48 do segundo tempo, um monte de projeto para ser aprovado nas câmaras legislativas, e aí não se avalia direito o projeto. O pessoal está pensando nas férias, no que vai fazer nas férias, na viagem de férias, e aí aprovam-se projetos na calada da noite, rapidamente. Mais de 8 projetos que devem ser aprovados aí pela Alesc, projetos importantes, tratando de previdência, que podem ainda aumentar ainda mais o rombo da previdência do Estado também. Nós já temos, né? Onde a gente ouve falar em previdência, a gente vê rombo. A gente tem situação assim aqui no nosso município, com a nossa previdência aqui do município. Nós temos rombo na previdência do Estado, tem rombo na previdência social, e cada vez mais quer se dar mais benefícios. Parece que tá todo mundo tranquilão. Vamos dar mais benefícios aí, que tá tudo certo. Isso uma hora vai estourar, mas que não estoure na nossa mão. Se não estourar na nossa mão, tá tudo certo. Quem estiver segurando a bomba no momento, que literalmente se exploda. É assim que parece que funciona a questão nas decisões voltadas a projetos que impactam a sociedade. Tudo com o dinheiro do pagador de impostos. E olha, por incrível que pareça, nós não estamos na Segunda Guerra Mundial. Nós, a princípio, teríamos vencido o nazismo, mas o que aconteceu ontem na Rússia, o que vem acontecendo nos últimos dias, chama a atenção do mundo. Russos invadiram o aeroporto da capital do Daguestão, caçando judeus para matar, tentando capturar uma família com crianças pequenas por parecerem ser judeus. Muitos passageiros foram capturados e alguns estão sendo investigados pelos russos para terem certeza se são ou não judeus.
Um homem entrevistou algumas crianças russas em frente ao aeroporto Daguestão e perguntou o que elas estavam fazendo ali. Nós vamos ouvir, faço questão de você ouvir, é claro que você não vai entender aí, a tradução do vídeo também está com legendas em inglês, mas daqui a pouco eu falo algumas das questões que essas crianças que estavam sendo entrevistadas, que estavam junto com essa multidão de pessoas que estavam ali nesse aeroporto querendo caçar judeus. Vamos colocar o vídeo aí para você ouvir, que eram crianças falando, não mostra também, lógico, o rosto das crianças, mas ouça aí. Какой целью сюда пришел, братишка? Я за еврейцами. За еврейцами? Я только убить до крови. Ты чем будешь убивать их? Ножом. Докажи нож. У меня наркотик. Ты зачем сюда пришел? А? Ты зачем? Стрелять. Из чего? Стрелять. Ты камни кидал там? Нет. Наш... За еврейцами, да, вы пришли? Да. Все, тигры же есть. Да, вот фразы, кстати, поняли? Pois é, foi uma conversa, uma entrevista que fez ali com as crianças e olha, viemos aqui pelos judeus. O que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos aqui pelos judeus. Os judeus, sim, vamos matá-los, disseram as crianças aí nas suas respostas. Vão matá-los, mas vocês vão matá-los como? Com uma faca, responde uma das crianças. Vejam só o nível de ideologia que já está na mente das crianças. Matar judeus com uma faca. Mais tarde, ainda ontem, chegaram reforços da Guarda Nacional Russa no aeroporto do Daguestão e para tentar conter a multidão de russos que tentavam caçar judeus que eles dizem que chegaram naquele voo que veio de Tel Aviv. Eu vou mostrar uma imagem que mostra a última vez que multidões se reuniram para caçar judeus. É hora de a gente se levantar contra esse maldito movimento nazista que está tomando conta do mundo novamente. Nós não podemos permitir, não podemos admitir, nem sequer pensar na volta do nazismo, mas olha, pelo que a gente tem visto de manifestações contrárias aos judeus, contra os judeus, matem judeus, eliminem judeus, mundo afora, e essa agora na Rússia, parece que o negócio voltou. Olha, voltando para o Brasil, um caso que chamou a atenção, que podemos até dizer que viralizou aí nas redes sociais, foi uma postagem que o PT fez sobre o Dia Nacional do Livro. Até aí tudo bem, não fosse o erro de português que continha a postagem. Em alusão ao Dia Nacional do Livro, em 29 de outubro, o PT fez uma postagem comemorativa, mas com um pequeno erro de grafia. O post publicado no Twitter ou no X contém a frase atribuída ao presidente Lula, uma frase que dizia: um Brasil que distribui livros em vez de armas. Claro que os usuários das redes sociais não iam deixar isso em branco, observaram o erro e criticaram a postagem com comentários como: vocês não leem mesmo? Ou só falta ler os livros e aprender a escrever. O conteúdo foi publicado pela conta do PT Brasil às 7 horas da manhã e excluído pouco depois do meio-dia, quando pelo menos 90 mil pessoas tinham visualizado a mensagem. Olha, eu creio, Julian, que o que aconteceu ali é que eles colocaram exatamente o que o Lula falou, do jeito que ele falou. Ele deve ter falado assim mesmo. Um Brasil que distribui, não é distribui livros em vez de armas. E aí o redator lá depois pensou, mas coloquei entre aspas, é o que o cara falou, né? Depois eles corrigiram lá para ficar mais bonitinho. E aí é claro, né? Os internautas não perdoam. E mais uma aqui do nosso país: Alexandre de Moraes se torna assistente de acusação em suposto caso de agressão lá na Itália. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se tornou assistente de acusação no processo que investiga se ele próprio e o filho foram hostilizados e agredidos no Aeroporto Internacional de Roma em julho. Dias Toffoli, outro magistrado da corte, autorizou o ato na sexta-feira. Moraes afirmou que foi chamado de bandido, comunista e comprado. Até aí, qual é o problema? Quando se dirigia a uma sala VIP do terminal italiano, um dos filhos do ministro, Alexandre Barsi de Moraes, disse que recebeu um tapa do empresário Roberto Montovani
quando interveio em favor do pai. Acontece que agora saiu um relatório da polícia italiana, anexado à investigação sobre a aparente agressão ao filho do ministro, Alexandre de Moraes, afirma que o empresário Roberto Mantovani encostou levemente nos óculos de Alexandre Barsi. O documento vai ser usado pela defesa de Mantovani para contestar a versão do ministro Alexandre de Moraes. Que confusão, hein? Que rolo essa situação. E agora o Alexandre de Moraes sendo assistente da acusação de um processo em que ele mesmo é vítima. Só aqui no Brasil que a gente vê esse tipo de situação. E vamos ver se esse laudo aqui da polícia italiana vai servir alguma coisa aqui no Brasil. Cada vez mais eu estou convencido de que aquilo que o Perón lá na Argentina fala como tática de enfrentamento dos inimigos políticos está sendo aplicado nesse momento aqui no nosso país, que é o seguinte: já falei e vou repetir algumas vezes isso por aqui, cada vez que alguma coisa parecer com isso, ou ser isso de fato, que é o seguinte: a principal questão na política, diz o Perón, é a gente identificar quem são os nossos inimigos e quem são os nossos amigos. Aos amigos, tudo. Aos nossos inimigos, nem a justiça, nem a lei. Olha, nós temos uma denúncia, não é isso, Odair? Parece que aí o Facebook e o Instagram estão censurando os israelenses e também notícias pró-Israel em meio a essa guerra contra o Hamas. Inclusive, uma influenciadora muito conhecida, a Aline, que ela faz postagens aí sobre Israel, sobre o dia a dia no Israel, e principalmente são notícias pró-Israel, né? Comentando sobre os ataques do Hamas, inclusive com um repertório histórico e cultural que a própria Aline traz nos seus vídeos. Essa conta dela, se eu não me engano, é Israel com Aline, o nome da conta, foi censurada no Instagram, né? E segundo a Aline, estão vivendo em uma guerra cibernética e também uma guerra midiática. Vamos acompanhar ela mesma falando a respeito dessa censura. Eu, na realidade, não consegui postar na última semana porque as minhas redes sociais foram atacadas. E, infelizmente, não foram só as minhas. A gente está vivendo uma guerra agora cibernética e também uma guerra midiática. E realmente me dói e me deixa braba ver as mentiras que são espalhadas pela mídia e pelas redes sociais. Então, o que tem acontecido é uma série de ataques a todas as redes sociais de pessoas ligadas a Israel. Então, o que aconteceu, não sei se vocês viram, meu Instagram saiu do ar. E meu Instagram saiu do ar, eu consegui botar ele de volta no ar e depois de 2 horas ele caiu de novo. Eu já tive problema de censura aqui no Instagram, no Facebook também eu tô tendo problemas, no Instagram eu tô tendo problemas, então eu tenho uma série de problemas nas redes sociais que não me permitem postar da maneira que eu gostaria. Isso não é um problema só meu, são criadores de conteúdo de Israel. O Rafael Guanabara, eu conversei com ele tá tendo problemas. O Yair Levi, que é um músico israelense, também teve problema. Então eu tô falando com vários criadores de conteúdo, youtuber, instagramer, músicos, pessoas que trabalham com as redes sociais, e tá todo mundo falando a mesma coisa. Quer dizer que tem uma série de ataques, as redes sociais desmonetizam, tiram do ar, são lotados de comentários ofensivos. Então, todo mundo que fala alguma coisa pró-Israel ou pró-paz está sendo atacado nas redes sociais e também da mídia. Quer dizer, tudo que a gente posta para falar a verdade, as pessoas vão lá e tiram nosso conteúdo do ar, as pessoas vão lá e enchem de comentários falsos. E não preciso dizer a quantidade de fake news que estão rolando na internet. Também aqui nos comentários, se vocês começarem a olhar, vai aparecer gente que é pró-terrorismo, que é anti-Israel, que é antissemita, também postando em comentários. Pois é, essa então foi a Aline, influenciadora
com aí o seu Instagram, sua conta no Instagram, Israel com Aline, sendo censurada. A gente aí no início, né, no estouro dessa guerra entre Israel e o Hamas, a gente também fez contato com a Aline, né, também principalmente para trazer ela aqui para conversar um pouco com a gente. E já naquela ocasião estavam passando por uma situação difícil. A Aline, que é gaúcha, está grávida, está com o marido dela lá na linha de frente contra o Hamas, né? Porque os israelenses foram todos convocados, inclusive israelenses que estavam fora do país, foram convocados para participar então do exército e do fronte ali contra o grupo Hamas. Então, além de toda essa situação, ainda sendo censurada nas mídias sociais, não podendo trazer aí a realidade dos fatos para os cidadãos israelenses. Para você ter uma ideia de como ela tem razão no que ela fala, ontem, com essa situação dos russos caçando, queriam matar judeus, estavam procurando para matar, depois no hotel, aí foram para um hotel lá na capital do Daguestão, dizendo que tinha um judeu que estava hospedado ali, que se o hotel não liberasse, eles iam invadir, quebrar tudo até encontrar o judeu. E eles queriam realmente matar. Sabe o que um jornal, se não me engano foi o Estadão, que publicou ontem, dizendo que haviam manifestantes no aeroporto protestando contra a vinda de judeus lá para o Daguestão. Eles estavam só protestando, eram manifestantes que estavam só protestando. Você viu aí o que eles queriam, exatamente. Então é esse viés aí da imprensa, de maneira geral, tentando passar pano para terrorista. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias nessa segunda-feira, são 7 horas mais.